Muito bem, estamos chegando a mais um vídeo do Matemática Tri, nosso canal. É um resumo para você que está se preparando para a prova semana que vem agora. Nem semana que vem, é daqui a poucos dias. Quarta-feira, prova de matemática. Então, hoje vai ser um resumo sobre polinômios. Polinômios é um conteúdo muito extenso, então esse é um resumo daquilo que tem acontecido nas últimas provas, mas que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada, certo? Acompanha. Primeiras três coisas mais básicas que a pessoa tem que saber sobre polinômios é, primeiro, o que é um polinômio? É uma função de grau n. Esse n é um grau natural, não pode ser negativo, portanto, nem fracionário. Então, coloco direto um exemplo na tela. P de x igual a 3x na 4 mais 5x ao cubo menos 2x quadrado mais x menos 12. O 3, o 5, o menos 2 e o 1, que está na frente do x, esse 1 invisível, são chamados coeficientes. O cara que não tiver x junto é chamado termo independente, certo? Grau. Grau sempre é o maior expoente da variável. Geralmente é x, mas poderia ser outra letra. Então aqui, esse polinômio qual é o maior expoente? Aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 3, aqui tem expoente 5. Então esse é o polinômio de grau 5. Esse grau tem a ver com o número de raízes, tem a ver com interpretação gráfica e outras coisas que a gente vê mais na frente. Próxima coisa, valor numérico. É o valor que o polinômio assume para entrar no x. Se você está achando isso parecido com funções, parabéns, é isso mesmo. Então, lá a gente fazia f de 1, f de 2, lá quando a gente estudou funções. Aqui a gente faz p de 1, ou q de 1, polinômio não precisa ser chamado de p. É um exemplo. P de 1 para o polinômio p de x igual a 8x ao cubo menos 8x quadrado mais 7x menos 7 é quanto? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir todo o x por 1. 8 vezes 1 ao cubo, menos 8 vezes 1 ao quadrado, 7 vezes 1, menos 7. Nesse caso, de propósito, eu escolhi um número que eu sabia que ia dar zero. Por que eu fiz isso? Nem sempre o valor numérico dá zero. Mas quando esse valor numérico dá zero, esse número que a gente colocou no lugar do x, no caso 1, é chamado raiz do polinômio. Certo? E isso é uma baita coisa saber quem é a raiz de um polinômio. Beleza? Divisão. Tem dois jeitos de dividir polinômios. Não vou falar de adição, multiplicação, subtração, porque na própria divisão a gente vai ter que acabar fazendo isso. O método que sempre funciona é o método da chave, só que é o método dos trabalhadores, dos sofredores, daqueles que acordam cedo, mas que têm sua vida digna e não tem problema nenhum ser um trabalhador. Eu sou um trabalhador, mas é um método mais trabalhoso. Então vamos lá. Imagina que eu quero dividir o polinômio x4 mais 2x ao cubo menos 3x quadrado mais 8x menos 6 pelo polinômio x quadrado menos 8x mais 7. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o termo de maior grau do dividendo e o termo de maior grau do divisor. Geralmente é o primeiro, tá? A não ser que o vestibular faça sacanagem, é raro acontecer na URGS isso, geralmente é o primeiro, mas o correto é dizer que é o termo de maior grau, o nome de maior grau. Então, o maior expoente que temos aqui é 4. O maior expoente que temos nesse divisor aqui é 2. Pego esses dois e faço o seguinte, levo o x4 para o rascunho, levo o x2 para o rascunho e divido. Cuidado, porque divisão de x4 por x2 não é dividir 4 por 2, é subtrair 4 por 2. Quando eu subtraio 4 por 2, dá x quadrado. Esse x quadrado vai ser o primeiro termo do quociente. Agora eu tenho que fazer uma multiplicação. X quadrado por x quadrado vai dar x na 4, porque são os expoentes. Sempre eu vou trocar o sinal. Daria x na 4 positivo e botei menos x na 4. Agora eu tenho que fazer x ao quadrado vezes menos 8x. X quadrado vezes menos 8x, menos 8x ao cubo. Quando eu troco o sinal, fica mais. X quadrado vezes 7, 7x quadrado. Quando eu troco o sinal, fica menos. Cuide, quando os dois polinômios são completos, o polinômio dividendo, que é esse aqui que o mouse está mostrando, e o divisor são completos, o que é polinômio completo? Que ele vai decrescendo bonitinho, x na 4, x na 3, x na 2, x e número sem x. Aqui também, x ao quadrado, menos 8x e 7, bonitinho. Quando eles são completos, vai dar para botar um embaixo do outro. X na 4, embaixo na 4, cubo embaixo da cubo, quadrado, quadrado. Se for incompleto, ou você completa com zeros lá no início, ah, não tem x quadrado, então tu escreve 0x quadrado, ou presta atenção, porque a gente nunca vai poder somar um cubo com quadrado e coisas diferentes, tá? O primeiro sempre vai cortar, se a gente fez tudo certo, mais x na 4 com mais x na 4, e daí a gente pode operar. 2 com 8 dá 10x ao cubo, cubo com cubo.
Menos 3 com menos 7, menos 10x quadrado, quadrado, quadrado. O 8x e o menos 6, não tinha ninguém para somar com eles, eu abaixei. Tá? Como o grau aqui é 3, o grau do resto, e o grau do divisor é 2, posso continuar? Devo continuar. Então, pego o de maior grau daqui, pego o de maior grau dali de cima, vou lá para o rascunho e divido. Tá? 10 dividido por 1 vai ficar 10. Agora, os expoentes eu tenho que subtrair. 3 menos 2 dá 1, 10x. Esse 10x é o meu segundo termo do quociente. 10x vezes 10 vezes x quadrado, 10x ao cubo. Troca de sinal. 10x vezes menos 8x, 10 menos 80x quadrado. Trocando de sinal, mais 80. 10x vezes 7, 70x. Trocando de sinal, menos 70x. De novo, o primeiro tem que cancelar, senão eu fiz besteira. 80 menos 10 é 70. Menos 70 com 8 é menos 62. O menos 6 não tinha termo independente aqui no de baixo, então eu só copiei. Qual é o grau do resto? 2. Qual é o grau do divisor? 2. Então, tem que fazer mais uma vez. Pego o primeiro daqui, vou lá para o rascunho. Pego o primeiro de lá, vou para o rascunho. 70 dividido por 1 dá 70. X quadrado menos x quadrado, ou corta. Dá x na zero, fica 70. Esse 70 vai para o quociente. E agora eu vou multiplicar dessa vez tudo junto para ser mais rápido. 70 vezes x quadrado, 60x quadrado. Esse por esse, troquei sinal. 70 vezes 8, menos 8, menos 560, troquei sinal. 70 vezes 7, 490, troquei sinal. O primeiro tem que cancelar de cada um. 560 com menos 62, 498x, menos 490 com 6, menos 496. Qual é o grau que eu tenho aqui do quociente, do resto, perdão? 1. O expoente divisível sempre é 1. Como o grau do resto é 1 e o grau do divisor é 2, não tem como continuar. Então, parou por quê? Porque parou? Parou porque o grau do resto é menor do grau divisor. Então, o que o enunciado pode perguntar? O que pode cair no teu vestibular lá? Pode perguntar qual é o quociente, esse aqui, x quadrado mais 10x mais 70. Ou qual é o resto, ou até os dois, certo? Esse é o método da chave, método trabalhador. Quando temos um divisor do primeiro grau, como nesse caso aqui, ó, o divisor é x mais 2, tem um expoente visível, também eu poderia fazer para um outro método, que é o método das estrelas, o método Brio-Ruffin. Tá? Esse método é mais rápido, mas só funciona quando o divisor é do primeiro grau. Tá? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente pega o divisor, que é esse x mais 2, e acha a raiz. Achar a raiz é igual a zero. Então, peguei o x mais 2 igualei a zero, x igual a menos 2. Agora, a gente arma tipo um cercadinho, tá? E agora a gente faz o seguinte, essa raiz encontrada, esse menos 2, a gente coloca nessa posição aqui. Os coeficientes do dividendo, ou seja, o 2, o menos 3 e o 8, eu coloco na posição central. Tá? O termo independente do dividendo, eu coloco nessa posição aqui. Ok? Então, de novo, a raiz eu botei aqui, o 2 eu botei aqui, o menos 3 aqui, o 8 aqui e o termo independente aqui. Tá? E como é que surgem as contas? O primeiro sempre escorrega. Então, o primeiro cara que estiver aqui, tu copia para baixo. Agora, a gente vai multiplicar pela raiz que a gente já tinha colocado aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. E vai somar com o próximo. Cuida para não somar com esse, soma com o próximo. Menos 4 somado com menos 3, menos 7. E agora? Repete o processo. Pega menos 7, multiplica por menos 2, 14. 14 somado com o próximo, que no caso é 8, 22. Mesmo processo. 22 multiplicado por menos 2, menos 44. Somado com menos 6, menos 50. E agora? E agora que esse cara que está ali já é o resto, menos 50. E esses que ficaram no meio já são os quocientes. Preste atenção que sempre diminui o grau. Aqui em cima era 2x ao cubo, porque esse 2 está na frente ao cubo. Aqui ficou 2x quadrado, ó, o quociente. Aqui em cima era menos 3x ao quadrado, ficou menos 7x. Mais 8x, aqui era 8x, diminuiu um grau, ficou x a zero, então ficou 100x, certo? Esse é o método brilhante, funciona para muitas coisas, mas só funciona quando o divisor é do primeiro grau, certo? E equações polinomiais. Quando eu quero conhecer as raízes, eu posso usar o método Brio-Ruffin. Um caso dos mais conhecidos é quando eu conheço uma raiz. Então, olha o exemplo. Ache as raízes do polinômio x ao cubo mais 4x quadrado menos 7x menos 10, sabendo que menos 5 é uma delas. Então, eu já conheço uma raiz.
Se eu já conheço, eu já coloquei ela aqui direto. Lembra que antes eu tinha que igualar zero ao divisor? Quando eu já conheço, eu já ponho direto. Aqui em cima eu ponho 1, que está na frente x ao cubo, ponho 4 na frente x quadrado, menos 7 na frente do x e menos 10 aqui. Tá? O primeiro sempre escorrega, agora eu faço 1 vezes menos 5, somado com 4. Menos 5 somado com 4 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 5 dá 5, somado com menos 7, menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 5, mais 10, somado com menos 10, 0. Muito importante. Se é raiz, se esse menos 5 realmente é raiz, tem que dar 0 aqui. Se não deu 0, erro não anunciado, ou mais provável, algum erro que a gente cometeu na conta. Por que isso é muito bom? Lembra que lá na divisão baixou o grau? Então, o meu filho tem o poder de baixar o grau. Ele não resolve a equação. Ele baixa o grau desde que eu conheça uma raiz. Então, aqui era 1x ao cubo, virou 1x quadrado. Era 4x quadrado, virou menos 1x. Era menos 7x, virou menos 2. Então, agora eu posso resolver isso que está aqui embaixo, aqui nessa parte do meio, onde o mouse está mostrando. É uma equação de segundo grau, 1x quadrado menos 1x menos 2 igual a 0. Resolvo por Bhaskara, provavelmente. Alguns conseguiriam fazer por soma e produto. Encontro 2 menos 1. Então, eu posso dizer que as raízes desse polinômio são menos 5, 2 e menos 1. E a fatoração, que é x mais 5, sempre com sinal contrário, vezes x menos 2, sinal contrário, vezes x mais 1, sinal contrário. Certo? Questão bem provável de acontecer no vestibular da URGS desse ano. O que acontece se o enunciado não me der nenhuma raiz? Tá? Tem um teorema que diz que se houverem raízes racionais na forma de fração, tá? Números que podem ser escritos em forma de fração, eles vão sair da onde? Primeira coisa, te dei um polinômio, mas não tem nenhuma raiz conhecida. Você vai pegar os divisores do termo independente, então, divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. E vai pegar os divisores do termo do coeficiente dominante, que é o primeiro número que aparece. Divisores de 2, 1 e 2. E agora vai misturar. Esses divisores aqui, os primeiros, vão ser os numeradores, e esses aqui vão ser os denominadores. Combinando isso, 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 2 dá 1 meio, 2 sobre 1 dá 2, 2 sobre 2 dá 1 repetido, 3 sobre 1 dá 3, 3 sobre 2 dá 3 meios, 6 sobre 1 dá 6 e 6 sobre 2 dá 3. Combinei, coloquei em ordem crescente, tá? Coloquei mais ou menos e agora eu posso tentar, porque está escrito CAR, candidato à raiz racional, tentar com um desses para ver qual deles é raiz. Professor, poderia nenhum deles ser raiz? Poderia ter raízes irracionais ou ter raízes imaginárias. Mas no mundo vestibular isso não pode acontecer, porque se a gente não tiver nenhuma raiz, a gente vai para lugar nenhum. Tá? Então, como é que a gente faz? Vamos montar o Bernoulli e vamos escolher. Tem algum truque? Tem dois. Primeiro truque. Se não tivesse termo dependente, zero seria raiz. Então, você botaria zero aqui no lugar da raiz. Mas tem termo dependente, então esse truque não funcionou. Segundo truque. 1 vai ser raiz, ou seja, eu posso colocar 1 quando a soma de todos os coeficientes com o termo independente der zero. Então, vamos fazer isso. Se eu somar 2 com menos 3, menos 1. Menos 1 com menos 11, menos 12. Menos 12 com mais 6, dá menos 6. Então, não deu zero. Se essa soma de todos os números que tem na frente das letras com o termo independente, que é o número que não tem letra, se essa soma tivesse dado zero, você poderia botar aqui 1 com certeza. Tá? Se eu não soubesse disso, não era nem para estar testando 1, mas vamos supor que eu não lembre desse truque na hora. Eu testaria 1 aleatoriamente. Não tem, começa por 6, começa por 3, começa pelo positivo. Não tem lógica. Nem para você, nem para ninguém. Tá? O primeiro termo eu escorreguei, copiei para baixo, 2 vezes 1, 2. Somado com menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Somado com menos 11, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Menos 12 somado com 6, menos 6. Como não deu zero, duas chances. Ou 1 não é raiz, ou eu errei a conta. Como a gente fez com cuidado, não é raiz mesmo. Testo outro. Vamos testar agora menos 2. Coloca ali os coeficientes, coloca o termo dependente. Copia 2 para baixo. 2 multiplicado por menos 2, somado com menos 3. Menos 4 com menos 3, menos 7. Menos 7 com menos 2, 14. Com menos 11 dá 3. 3 somado com menos 2, menos 6. Somado com mais 6, bingo, deu zero.
Se deu zero, consegui baixar o grau da minha equação, cubo virou quadrado, quadrado virou x virou número. A, B, C, que eu preciso para poder fazer a Bhaskara, fazendo Bhaskara com esse A2, B-7, C3, eu acharia 3 e 1 meio. Então, quais são as três raízes? Menos 2, 3 e 1 meio. Ah, professor, como é que tu sabia que menos 2 é raiz? Porque eu fiz isso via um software, digitei o polinômio, vi onde é que ele cruzou no eixo x, raiz sempre onde cruza no eixo x, vi o gráfico, né? E testei já um valor que eu sabia que ia dar certo. Agora, se eu tivesse só papel e caneta, eu ia estar fazendo exatamente o que você está fazendo, certo? Espero que tenha ajudado a dar uma lembrada, espero que você esteja calmo. Não deixe de olhar as últimas 5 questões de polinômios resolvidas do vestibular da URGS. Um abraço, se você curtiu, deixe seu like, se você tem algum comentário, alguma pergunta, será sempre muito bem-vindo. E se você quiser compartilhar e se inscrever, será um prazer. Fique com Deus.